turma, levantamos para vencer, começando mais um Clube 5am com o propósito de gerar transformação, pessoas transformadas transformarem ao seu redor. Vamos embora, que começou a melhor terça-feira dessa semana. Estamos aí com um assunto hoje, o sonho de todo brasileiro, liberdade financeira. Então cola conosco que você vai ter os insights mais poderosos sobre liberdade financeira. Se você não sabe o que é isso, vai entender. E se você não sabe como chegar lá, vai saber. Hoje, no 5am de hoje, liberdade financeira. Uma aula poderosa de milhões, milhões mesmo. Vocês vão ver que tem números de milhões aqui. Vamos dar bom dia pra galera. Bom dia, Neuza Zé, o Maicon, o Harris, a galera aí que tá grudadinha no 5am. A galera que está disposta a vencer na vida. Por quê? Começaram vencendo o sol, né? Estou na aguinha aí. Beber bastante água pós-maratona, que estou precisando. Nossa, estou parecendo um velho com reumatismo. Meu Deus do céu. Tomei um paracetamol de manhã, para ver se dá uma aliviada nas dores. Que loucura. E estou precisando dar uma caminhada para ajudar assim, a soltar, né, a musculatura, mas não consegui. Ontem não tive tempo. Ontem foi eu, desde as 5 da manhã, hora em hora. Cheguei em casa às 8h30 da noite. Foi uma loucura. Mas vamos embora. Neitor, vocês estão animados hoje, hein? Todo mundo aí, nos levantamos para vencer. Vamos falar sobre liberdade financeira. Estou aqui no meu estúdio, tá vendo? Legal, né? Tem umas luzes de fundo aí, umas luzes quentes, um breu. Por que eu estou aqui? Porque depois eu vou gravar mais alguns episódios para o Construir para Vender Método M2 na forma digital. E aí depois eu já vou, termino aqui o Clube 5am, já viro o telefone aqui na paisagem e já vou dar sequência. Tem que deixar uns episódios gravados para o pessoal fazer o tratamento e tal, deixar arrumadinho para subir na plataforma, né? Nós já temos episódios gravados lá. Inclusive, se você está vendo esse episódio aqui do Clube 5am pelo YouTube ou até pelo meu Instagram, porque ele fica um tempinho e depois sai, né? Fica só no YouTube. Já está abertas as inscrições para o Construir para Vender Método M2. Vai ser um treinamento que vai ficar aberto vitalício. Sempre que você quiser entrar lá, vai estar aberto. Pelo menos por, não estou dizendo até vitalício, acho que eu usei a palavra errada, né? Mas vai estar sempre aberto o acesso. Só que quando tem, agora no período de lançamento é mais barato. Então, se você tem interesse, ontem eu falei, o Maicon participou aí, né, nos deu um depoimento como está sendo essa experiência dele após ter o acesso ao treinamento, né? Foi presencial, mas o digital é o mesmo treinamento em conteúdo, tá? O que muda são algumas conexões, a forma de conexão depois. E quem entrar agora tá dado, né? Tá dado. Depois vai subindo, não adianta mais chorar. Vamos lá. Liberdade financeira. O sonho, você tem o sonho de se aposentar? Escreve aí. Quem tem o sonho de se aposentar? Quem aqui já nunca pensou, cara, a hora que eu me aposentar, que eu tiver resolvido, tiver o meu ganho lá sem precisar trabalhar, não é verdade? Quem tem esse sonho aí? É ou não é? Vou curtir a vida. Vou viajar, vou cuidar dos netos. Sei lá, vou praticar esporte, não vou me preocupar com o horário, com o compromisso. Qual que é a diferença entre liberdade financeira e aposentadoria? Você vai entender hoje. Vocês sabem quem tem? O Michael tem o sonho de se aposentar. A Neuza Zé também. Então responde aí para mim. Quem sabe a diferença entre a liberdade financeira e a aposentadoria? Se sabe... Pode botar assim só, eu sei, ou pode assim, cara, não sei. Nós vamos cavocar isso aí agora, nós vamos entender qual que é a diferença e como construir esses caminhos, tá? A liberdade financeira chega quando você não precisa mais trabalhar, né? Pois sua renda de ativos paga as suas contas. O Regis botou, que sonho. É um sonho, né? Todo dia bem de boa, assim, né? Sem ter o compromisso de ter que sair e ganhar o pão do dia, né? Mas enfim, vamos trabalhar isso aqui. O Aneuza disse que sabe a diferença. Então vamos lá.
A liberdade financeira chega quando você não precisa mais trabalhar. Sua renda de ativos, de investimentos, a renda mensal desses investimentos, desses ativos. O que é um ativo? É um investimento que você faz que te gera ROI, tem um retorno sobre o investimento, tá? Ele te dá retorno mensalmente, ou trimestralmente, ou semestralmente, ou anualmente, vai ter algum retorno, em algum momento tem retorno. Passivo é aquilo que você investe e só vai embora, a grana não volta mais, tá? Então, por exemplo, se eu invisto lá no fundos imobiliários, que eu boto o valor lá e todo mês tenho o recorrente daquele fundo, né? E se eu deixar lá ele acumulando, é como se fosse um juro composto, ele vai acumulando e vai rentabilizando sobre o acumulado. Isso é um ativo, está gerando todo mês, né? Uns rende mais, outros menos, enfim, mas está gerando. E além da cota, claro que a cota às vezes pode desvalorizar e pode valorizar. A tendência a longo prazo é sempre valorizar, tá? Mas são variáveis, é um ativo variável. E o que é um passivo? Comprei um carro para passear com a família. É positivo? Claro que é positivo, né? É muito bom ter um carro, quem sabe um carro mais confortável, com mais valor agregado. Para minha família merece, Rodrigo. Top, tá tudo certo, não está errado, mas é um passivo. Porque você pagou lá 100 mil no carro, ele vai ter o custo de PVA, de seguro, de manutenções, de gasolina, tá todo dia saindo alguma coisa, está desvalorizando. Com raras exceções ele vai valorizar, né? Na pandemia deu uma valorizada nos carros, mas é coisa rara de acontecer. Nunca ninguém tinha visto uma coisa daquela ali. Mas assim, ele está te consumindo, então ele é um passivo, ele está tirando valor agregado, entendido? Então, vamos falar de investir em ativos, aquilo que gera retorno, tá? A minha casa, ela é um passivo, porque ela só me dá custo, tem custo de luz, custo de água, limpeza, manutenções, enfim, só sai dinheiro. Claro que eu preciso de uma casa para morar com a minha família, então se é um aluguel, um passivo, só vai, né? Só vai. Agora, se eu faço uma casa e coloco um inquilino lá dentro e todo mês está gerando um retorno sobre aquele investimento, é a mesma casa, só que está alugada, então ela se torna um ativo, porque ela gera recursos, tá? Então essa é a diferença do passivo com o ativo, e quando a gente fala de liberdade financeira, nós estamos falando de ativos, não tem como ter liberdade financeira investindo em passivos, né? O maior problema dos ganhadores da Mega Sena é que eles não entendem esse conceito básico de fazer o dinheiro trabalhar para si. Então, eles investem só em passivos, compram carros, lanchas, casarões, mansões. Investem só naquilo que vai sugando o dinheiro. E a média, que em 2 anos a pessoa tenha menos de que quando ganhou a Mega Sena. Porque gerou tanta dívida que aquilo ali foi sugando todo o patrimônio. Lembra da progressão aritmética que a gente fez sobre ganhos, né, de 1 centavo versus 1.000 por dia, 1 centavo por semana, depois ir multiplicando? Parecia meio fora de lógica, né? Que 1 centavo por semana, na primeira semana, claro, depois vai multiplicando, é muito melhor 1.000 por dia, né? Assim, na lógica inicial. Mas quando a gente vai para a matemática, a gente vê que a multiplicação, o poder da multiplicação é muito grande e supera de longe, chega a 20 trilhões no ano, né? 1 centavo, começando por 1 centavo na primeira semana e multiplicando. Enquanto 1.000 por dia dá 365 mil. No ano. Quando tu vai reduzindo, é a mesma lógica, porque tu começa lá com os milhões e vai gerando compulsoriamente passivos e mais passivos, e eles vão se multiplicando e vão sugando que nem um funil ali, puxando o teu patrimônio. Quando vê, tu não tem mais nada, certo? Então, para gerar a liberdade financeira chega quando você não precisa mais trabalhar, pois tua renda de ativos, tu tem investimentos que pagam as suas contas. Nós vamos falar de números aqui, tá? Vamos deixar bem claro. Alguns chamam isso de aposentadoria. Tô aposentado, não preciso mais
trabalhar, eu tenho uma renda que banca os meus custos. Isso se chama aposentadoria. Claro que quando nós falamos que aposentadoria de forma do conceito nosso aqui no Brasil, a gente não tem boas impressões, não é verdade? Eu sou aposentado, quando você ganha o salário mínimo, paga as contas do salário mínimo? Cara, não paga. A não ser que você vive de uma forma muito, mas muito básica para um salário mínimo pagar suas contas. Nós somos um casal e recebe o salário mínimo cada um. Olha, se tu tiver um filho, já encrencou. Se é só o casal e viver de forma bem básica, não pagar aluguel, dá para se virar assim, né? Não passa fome, né? Mas não dá para fazer muita coisa, não dá para inventar muito. Não dá para inventar muito churrasco, não dá para inventar muita coisa. É ou não é verdade? Então, assim, quando a gente fala de aposentadoria, nos vem essa lembrança do salário mínimo, né? Que a maioria dos brasileiros aposentados é um salário mínimo, 2 salários mínimos. O cara já está grande com 2 salários mínimos. A aposentadoria hoje no Brasil, se eu não me engano, pelo INSS, o teto é R$7.000, que são cerca de 5 salários mínimos. Se eu não me engano, posso estar enganado nesses números, mas a última informação que eu tenho é essa, tá? Se alguém sabe uma informação diferente, pode me atualizar aqui, que é válido. Ninguém aqui é o dono da verdade. Mas a última informação que eu tinha era essa. Então, vamos ver a diferença entre liberdade financeira e aposentadoria? Pô, mas é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A aposentadoria... Opa, tudo bem? Chegou gente aqui que eu cheguei a dar uma gelada. Pensei, meu Deus, quem que está aqui no escritório nessa hora da manhã? A patroa chegou para trabalhar também. Vamos embora. Então vamos lá. Vamos ver a diferença de aposentadoria para liberdade financeira, tá? Primeira diferença, tá? A aposentadoria não deixa herança. Como assim, Rodrigo? Você contribuiu 30 anos da tua vida trabalhando, pagando INSS, que é 11% do teu salário de folha, né? Se você ganha um salário mínimo de 1.400, você vai pagar R$154 mais ou menos de INSS, que é para contribuição para a aposentadoria, entendeu? 11%. E depois de período de contribuição, acho que as mulheres, eu não sei porque agora teve a revisão ali, né? Ultimamente, eu não me recordo bem se as mulheres é 25 e os homens é 30. Me atualiza aí, vocês que estão mais por dentro desses assuntos. Ou os homens é 35, as mulheres 30, mas antes era a mulher 25, o homem 30, tá? Mas vamos usar como referência 30 anos, até para a gente poder ter uns números mais sólidos aqui. Por 30 anos você vai investir, vai ser descontado do teu salário 11%, tá? Caso você se aposentou hoje, amanhã você bateu as botas, o que acontece? Zé Fini. Acabou a aposentadoria, acabou. Morreu tudo, está tudo encerrado. Quando você tem um casamento ali já comprovado, hoje metade do salário ainda o cônjuge fica recebendo, tá? Tem ainda uns benefícios, mas também esse cônjuge, né, dependendo da idade dessa pessoa, não vai ir muito longe, tá? Então, todo aquele investimento tem um retorno muito baixo. Dependendo da situação, não tem retorno nenhum, tá? Já teve casos, eu não conhecia essa pessoa, eu ouvi esse caso, que a pessoa falou assim, quando eu fazer 60 anos, eu vou me aposentar. E a pessoa fez 60 anos, se aposentou no outro dia. Ela bateu as botas. Ela não usufruiu da sua aposentadoria. Porque ela foi se aposentar só com 60 anos. Tá? A liberdade financeira é diferente. Porque é a construção de ativos. Não tem um período, né, para se construir uma liberdade financeira. Tem gente que consegue muito rápido, tem gente que demora mais, tem gente que nunca chega lá, porque depende de organização. A aposentadoria tu tem por idade, né? Tu consegue se aposentar por idade. Se tu tiver ali um período de contribuição vai um pouquinho mais rápido, mas hoje com os ajustes não tem como acelerar muito. Antes, às vezes as pessoas com menos de
50 anos estava aposentado. Começava a trabalhar de carteira assinada lá com 14, com 12 antigamente. Contribuía ali mais uma insalubridade com 45 anos, 40, por média, às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais, já estava aposentado. Galera de fibra, assim, antigamente, né? Hoje, cara, dificilmente alguém se aposenta com menos de 55, 60 anos. Bem difícil, bem difícil. E a minha geração lá na frente, provavelmente nem a aposentadoria vai ter mais. Mas enfim, vamos dizer que vai ter, tá? Vai ser por isso aí, 60 anos em diante para se aposentar. Então, a pessoa vai poder usufruir lá na frente. E nós vamos fazer umas contas aqui, tá? Para ver a diferença de um para o outro. Então, assim, a aposentadoria eu contribuo compulsoriamente 11% do meu salário e vou ter um valor referente a essa contribuição lá na minha aposentadoria. E a hora que eu morrer, acabou. No máximo ali um cônjuge vai ter metade do ganho, por enquanto, né, nas leis de hoje, daquele valor de salário, tá? E acabou. Meus filhos não vão ter herança, não vão ter nada. Na construção de ativos, eu vou construindo isso ao longo do tempo e eu construo um banco de ativos que são investimentos, que me geram um retorno, daí tu tem que saber escolher esses ativos, desde um aluguel, né, uma casa para alugar é um ativo, até fundos imobiliários, que também é investir em construção civil e tal, e tu ter retornos mensais ali, que hoje é fácil de investir em fundos imobiliários, né? Até em ações de empresas. Nossa, aí tem aplicações financeiras em banco, tem muitas, né? A M2 tem programa de parceiro investidor que traz retorno, compra e venda, né? A gente chama do BRIC. O BRIC é o melhor negócio que tem, assim, tu comprar e vender, né? Agora eu fiz uma compra de um terreno e estou finalizando a compra dele, na verdade, e vou dar uma ajeitadinha nele e já vou botar no mercado para vender. Comprei muito barato, assim. É um up ali de 40% a 50% no valor de mercado dele, tá? Então, acelera a construção do ativo quando a gente faz BRICS, né? A gente chama de, fazer BRIC é o melhor negócio. Isso eu não estou trabalhando, basicamente, né? Comprando e vendendo. Não deixa de ser um trabalho, mas não onera muito o meu tempo, tá? Posso botar os corretores trabalhar, eu só compro e vendo, por exemplo, na questão imobiliária, tá? Se eu posso viver disso também, beleza, daí acaba sendo um trabalho. Mas vamos usar aqui referências de renda ativas que vem gerando receita mensalmente, tá? Só dar bom dia pro Diegão. Como é que tá, cara? Eu ainda não estou conseguindo caminhar. Sei como é que tu tá aí. É um ultramaratonista, né? Tá forte. Eu não, cara, tá feia a coisa. Então não parece ser tá mal aí, pra poder encarar. Hoje nós vamos sair de viagem aí com a galera toda e encarar o dia inteiro de viagem. Tem que estar no paracetamol. Mas vamos lá. Vamos a números para vocês terem uma referência. Como a princípio hoje o teto do INSS é R$7.000 ali de aposentadoria, tirando essas aposentadorias especiais, tá? De juízes, essa galera toda lá, políticos que eles têm uma previdência especial para eles, não é a mesma do INSS nossa aqui, tá? Então a do INSS, o teto, pelos últimos números que eu tenho, é R$7.000. Se tu contribuir 11% sobre 7.000, né, tu tem que contribuir 5 salários, vai dar mais ou menos R$7.000, tá? Tu tem que contribuir 11%. Opa, desculpa aí. Ligaram o ar aqui, ele me deu uma gelada. Tu tem que contribuir 11% desse valor para lá na frente poder ter essa renda, entendeu? 11% mensalmente. Só isso, só olha para cima aqui, aí já ajuda. Então, tu vai contribuir ali R$770 por mês para lá na frente ter um salário de R$7.000 por mês, certo? Cálculo básico, claro que vai passar 30 anos, o salário mínimo não vai ser mais esse, vai aumentar tudo, vai aumentar, a contribuição vai aumentar, nós vamos fazer um cálculo linear só para a gente fazer comparações. Então, durante 30 anos eu contribuo R$770 por mês e vou ter um salário de R$7.000 por mês lá na minha aposentadoria. Números de hoje, R$7.000 é bom. O brasileiro médio é muito bom. A renda do brasileiro aí, a média é abaixo disso, tá? Gira aí em torno de R$1.500 a R$3.000 hoje a renda média do brasileiro. Um salário mínimo a 2, tá? A renda média. Claro que aí tem várias rendas, né?
Tem até um Bolsa Família que é 600, até o pessoal lá dos milhões, mas assim, a renda do brasileiro médio. Então, o brasileiro que hoje tem uma renda de 7 mil reais, para o brasileiro médio, não é ruim. Pobre ele não fica, né? Não passa fome, né? Mas também não é rico, não dá para esbanjar muito. Dá para ter uma vida confortável, mas não dá para inventar muita coisa. Não dá para andar com carro de luxo, essas coisas não vai dar certo. Ah, se o casal, cada um ganha 7, já melhora a vida, já dá para dar umas viajadas, já dá para ficar um pouquinho melhor. Tá, depende o padrão de vida, onde está, enfim. Mas se souber usar o dinheiro, você vai ver. Mas tu tem que investir 30 anos, 11%, para ter esse salário hoje, quem investiu lá atrás para ter esse salário hoje aqui do INSS, beleza? Vamos lá. Se eu for para investimentos, aí fundos imobiliários, ações, assim, esses investimentos de renda variável, ou até misturado com renda fixa, sabe? Indo assim pro basicão, tá? Não inventando, não pegando ações que disparam o valor, que pagam muito bem, no básico, o basicão, que é a média da renda fixa dos últimos anos, a média da renda da Bolsa de Valores dos últimos anos, a média dos fundos imobiliários. A média é a média, tá? Não é nada extraordinário, tá? Então, assim, indo pela média, nós vamos chegar a 6 vezes mais o valor de ativos, investindo o mesmo valor, investindo R$770 por mês. O que acontece? Em vez de eu acumular 277.200, eu acumulo 1.633.200. Como assim, Rodrigo? Porque tem o potencial de valorização dos seus ativos. Todo ativo ele tem potencial de valorização. Quando tu está jogando no INSS, tu não tem um fundo que está valorizando. Tu está apenas contribuindo para um salário na ponta. Quando tu investe em ativos, tu tem um fundo que está valorizando. Mas pode virar pó isso aí. Se tu fazer coisas arriscadas, sim, mas se tu for para renda fixa, cara, vai investir no Tesouro Selic. Para virar pó isso aí, só se o Brasil acabar. Assim, acabar acabado, assim, virar pior que uma Venezuela, entendeu? Daí vai acabar. Que não é tão simples de acontecer. Pode acontecer, cara, até pode, né? Venezuela virou Venezuela e antigamente era rica, né? Até pode. Mas a chance disso acontecer é muito pouca. É mais fácil a Previdência quebrar e você não ter aposentadoria. Isso é mais fácil, te garanto. Então é menos arriscado do que investir na Previdência, é investir em renda fixa. Tesouro Selic é o investimento mais seguro que tem. Ou se não, investe lá fora no Tesouro Americano, que é o mais seguro do mundo. Também vai dar essa média aí. 6 vezes mais de rentabilização do que investir no INSS hoje, tá? Cálculo bem simples de padeiro, tá? Você pega um especialista, ele vai te mostrar números muito mais refinados e muito maiores, tá? Estou dizendo um cálculo bem simples. Então, em vez de eu ter 277 mil de investimentos lá para ter um salário de 7 mil reais, e só isso que se eu morrer acabou tudo, ninguém tem mais nada, eu tenho 1.633.000 que se eu morrer no outro dia, tá de herança. Tem 1.633.000 tá ali para os meus herdeiros, né? Filhos, enfim, cônjuge, enfim, tá ali aquele valor. Pode ser usado aquele valor, além de ele continuar gerando. Quanto que gera mais ou menos esse salário lá na frente de acumulados, de dividendos e tal? Se faz o cálculo aí que vai chegar a 40 e poucos mil reais por mês. Aí já é uma renda de rico. A renda hoje do rico é acima de 27, 30 mil reais, já é uma renda de rico, tá? Uma renda familiar. Então, você já pode se considerar um rico. Talvez você está recém começando a ficar rico, né? Mas você tem 1.600.000 acumulado, está gerando aí uns 40 mil por mês de renda. Isso foi acumulando, né? Acumulando. Agora eu quero parar de acumular, quero pegar e usufruir, torrar toda a grana, todo mês eu quero torrar. Não vai ter ali todo mês gerando. Volto a dizer, números bem simples, tá? Aí, provavelmente, se eu vou colocar isso aqui, ó, na minha mão, isso aqui vai gerar isso aí, né? Tranquilamente eu faria gerar aí os 40 mil por mês através de rentabilidade, tá? Se for uma renda mais básica, vai gerar um pouco menos, tá? Dependendo da rentabilidade aí. Mas dentro do investimento de renda variável, olha os coraçãozinhos.
Por que isso, gente? Por que chega a 40 mil? Se botar 1% daria 16, 2% daria 32. Só que nós estamos falando que há 30 anos atrás nós começamos a investir em ativos que tinham um valor e eles valorizaram, e os dividendos deles são muito maiores do que comparado a hoje também. Então esses cálculos são cálculos de progressão aritmética, tá? Mas vamos ir para o básico, cara. Bem básico, mas bem básico, a 1%, 16 mil. Já é quase, é mais que o dobro do que os 7 mil do INSS, no bem básico. Tendo o mesmo investimento, cálculos lineares, tá? Daqui a 30 anos seriam outros números, mas enfim, só para vocês entenderem. Então você estaria aí de 16 a 40 mil uma renda, tranquilamente passaria aí dos 30 a 40 mil reais uma renda desse investimento com o mesmo valor. Entendeu a diferença de aposentadoria para liberdade financeira? Liberdade financeira é uma programação que vai render muito mais. Vamos lá. Então, além de eu ter gerado um fundo pelo menos 6 vezes maior, esse valor fica gerando renda para as próximas gerações. Se eu começar a catar tudo os dividendos e os ganhos e torrar ele fica ali. A hora que eu morrer, pelo menos tem aquele valor que fica lá e a galerinha vai ter uma boa grana para usar, torrar como quiser. Claro que se eu não for usando, a bola de neve vai crescendo cada vez mais, enquanto que o INSS é linear o ganho, porque está tabelado o ganho, independente se eu continuar contribuindo ou não. A pergunta é, qual o caminho para alcançar a minha tão sonhada liberdade financeira? Qual que é o caminho? Eu vou listar aqui um caminho para vocês rapidinho, para nós não se estender muito, mas algumas dicas. Faça uma mentoria com uma pessoa que você conhece de sucesso. Que talvez que para você essa pessoa tem sucesso. Vá conversar com essa pessoa uma vez por mês. Bater um papo, tomar um cafezinho. Vamos aí na padaria que a gente pagar um lanche. Vem aqui. Me tira umas dúvidas, isso, aquilo, aquele outro. Ontem eu estava falando com um parceiro nosso de negócio, e ele me disse assim, volte e meia eu estou lá no fulano, que é um grande empresário, e ele me pegar aulinhas com ele. Eu disse, como assim pegar aulinhas? Ele me ensina como conduzir isso e aquele, que ele tem expertise em tudo isso, e eu estou recém começando nesse formato aí, e ele, questão de gestão financeira, assim, pessoal, né? E ele já passou por tudo isso e ele me dá as dicas, ele está me ensinando tudo como fazer para não perder dinheiro, assim. E eles são amigos, então ele não paga pro cara, né, para ir lá pegar as aulinhas, mas ultimamente, vamos aí tomar um café, como é que tá aí, vamos bater um papo, vem aqui comer um churrasco, entendeu? É uma mentoria grátis, tá? Então faça isso aí, né? Tem uma pessoa que você se espelhe e tal, perto de você, vai te ajudar. Claro que também tem gente profissional, né, que pode pagar esses profissionais para te dar esses auxílios de conduzir. Tá? Mas assim, busque conversar com quem já está lá na frente, vai te ajudar muito. Faça pelo menos 3 cursos por ano. Pelo menos 3 cursos por ano. Seja presencial, online, seja, enfim, cara, uns cursos que, pelo menos um voltado a finanças, essa questão de geração de ativos, outro mais voltado para o empreendedorismo, outro mais para autodesenvolvimento, assim, busque dar uma mesclada, porque você tem que se autodesenvolver, tem que entender sobre empreendedorismo e você tem que entender sobre gestão, né? Esses 3 combos andando aí, pelo menos 3 cursos no ano. É um Mastermind, por exemplo, é um baita curso de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, né? Eu fiz um Mastermind por indicação do Diego. E além de me autodesenvolver, me trazer desenvolvimento, fiz muitos negócios lá dentro. Tenho cursos na área de gestão, não é gestão financeira, cara, como é que era o nome do treinamento? Muito bom o cara, eu acompanho ele até hoje. É a visão dos mercados a nível global, assim. Então hoje eu faço a minha precificação aqui da venda da casa, olhando lá para a China, como é que está o consumo de minério lá da China. Se os caras estão subindo o consumo lá, eu sei que vai subir o ferro nos próximos tempos, eu tenho que subir meu preço aqui porque o meu ferro vai subir aqui, entendeu? Se lá está emperrado o negócio, cara, está sossegado, que é o que está acontecendo hoje, dificilmente vai subir o ferro assim de uma hora para outra, porque lá está meio emperrado, assim. Não estão com uma previsão de avançar muito. Tem a ver com, foi um treinamento sobre ciclos de mercado. Agora entendi. Analisar os ciclos de mercado para tu também saber em que fase nós estamos, se nós estamos em ascendência, nós estamos descendo, em que momento a gente está, assim. O Brasil não está muito bem, tá? Tem alguns pontos de análise, apesar de a economia
até boa, mas ele está chegando, a tendência dele é reduzir aí nos próximos anos, tá? Ainda mais se não for feito um ajuste fiscal no país e um monte de coisa aí, tá? Porque está recebendo muito investimento de governo e isso é limitado e não é um crescimento orgânico da própria economia. É dinheiro sendo derramado, é os cofres abertos, só que isso a conta vem, né? Então é um pouquinho delicado esses próximos 2, 3 anos do Brasil, tá? Se nada for feito. Mas faça esses treinamentos, cara. Tem curso barato, tem curso caro. Tem mentoria de R$200 mil. Não é para o meu cacife, pelo menos não hoje. Mas tem mentoria de R$1.000, de R$5.000, né? O treinamento ali do Construir para Vender, 997. Sobre empreendedorismo, fazer dinheiro, enfim, lá na construção civil. Tem muita coisa. E aí tem várias coisas que você pode se envolver, tá? Leia um livro a cada 15 dias, pelo menos. Leia um livro, escute um audiobook a cada 15 dias. Pelo menos isso. Ano passado eu fiz 30 e poucos livros num ano. Então deu mais do que um a cada 15 dias. Então esse ano eu estou um pouquinho mais devagar, tá? Não acho que não está dando a cada 15 dias, tá mais devagar. Estou concentrado em outros negócios. Mas foi muito importante ter pego um ano e ter feito uma intensivo de livros. E tem muito livro bom, mas muita coisa boa. Principalmente também nessa área, de investimentos, de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal. Tá? Segue essas 3 linhas que vai te ajudar demais. Escreva um livro por ano. Eu já pensei em escrever um livro, cara. Quando eu era pequeno eu tinha um sonho de escrever um livro. Depois eu consegui escrever um livro. Agora eu escrevi um livro. E já estou com a editora tudo organizada, todos os valores, tudo certinho. Falta dar o comando lá para dar o ok. E liberar uma grana, ele até ficou bom assim. Só que eu não gostei muito do formato, que eles vão ficar com 10%, eu vou ficar só com 10% das vendas, é uma função lá. Mas também é raro quem ganha dinheiro vendendo livro no Brasil. Então a ideia não é nem ganhar dinheiro com isso, mas é gerar autoridade, gerar conteúdo. Realmente, cara, é como se fosse gerar um filho, né? Como se gerar um livro. Mas quem sabe tu não escreve, nem que seja só para ti, escreve. Né? Porque quando você está escrevendo um livro, você está gerando conteúdo, tu está afirmando muita coisa para ti mesmo. É muito legal, cara. Te fortalece aquilo ali. Vamos lá. Network em todo tempo. Network. Seja intencional em network. Participe de eventos onde tu vai fazer novas conexões. Tá? Vá para novos ambientes, faça novas conexões, crie novas ideias, gere novos resultados e você vai ter uma nova rentabilidade. Certo? Então, o network te abre muitas portas que você nem imaginava que poderia abrir. Certo? Vamos lá. Estou terminando, tá? Alvo financeiro. Isso eu já falei, né? Quem Pensa Enriquece nos ensina lá no Napoleão Hill a mentalizar quanto tu queres que a vida te pague. E ela vai te pagar. Claro, pode ser assim, quero ganhar 1 milhão por mês, mas tu tem energia para gerar 1 milhão por mês? Primeiro seja ponderado. Só que não se subestime, né? Assim, olhe para frente e coloque, cara, eu quero chegar lá. E eu vou me dedicar e vou mentalizar e vou determinar que eu vou ter essa renda mensal. Cara, os caminhos vão vir, as portas vão se abrir e você em breve vai estar tendo aquela renda mensal. Então, mentalize isso, tem o poder do pensamento. Tá? Já falei um pouquinho sobre isso, né? Outra vez. Inicie pelo menos uma nova renda nova ao ano. Né? Se puder iniciar umas 2 novas ao ano, vá futricando isso aí. De pequenas fontes de renda, assim, hoje eu tenho construído até na minha planilha lá 7 diferentes. E até o ano que vem vai ter mais um punhado, assim, que eu estou trabalhando em cima disso. De outros formatos, principalmente na área do braço de ensino, que a gente está abrindo aí um leque, estamos trabalhando nas bases para isso aí e vai abrir bastante coisa, que além de ser uma fonte de renda, uma fonte de negócio, é algo que eu estou acreditando muito, que é o desenvolvimento de pessoas, tá? Para que elas possam também crescer na vida, assim, vencer na vida. E vamos encerrar aqui. Separe, aí é difícil para o brasileiro, 10 a 20% da tua renda para investimento. E daí procure os melhores investimentos dentro do teu perfil. 10 a 20%. Tu faz isso, Rodrigo? Cara, eu confesso que eu não sou disciplinado, separar 10 a 20%.
Tem meses que eu não separo nada, tem meses que eu separo muito mais. Depende das minhas entradas, eu vou separando e vou jogando. Aí tem meses que a entrada não banca a minha despesa, então tem que buscar de lá, né? Mas a minha tendência é tá em crescimento, assim, de jogar investimentos, né? E fazer esses investimentos se multiplicar. Mas, assim, se tu for uma pessoa disciplinada e conseguir separar e fazer esses investimentos que eu falei como se fosse um INSS, tu vai ter resultados muito, muito excelentes a longo prazo. Certo, gente? O que o Harris botou aqui? Passa para nós os livros que acha mais interessante para nós que estamos começando. Eu vou falar autores, tá? E dentro desses autores, leia todos possíveis. Augusto Cury, um livro que tu aprender sobre a construção do pensamento, tu vai ter uma capacidade de autogestão emocional sensacional. Autogestão, gestão emocional. Leia Augusto Cury, ele tem sei lá quantos livros, cara. Bota lá Augusto Cury e assim, comece pelo que tu achar mais interessante. Muitos. Um dos mais legais dele, inspirador, é não desista dos seus sonhos. Não desista do seu sonho, acho que é no plural, no singular. Singular é um, não se desista do seu sonho. É um dos mais inspiradores, mas aí tem muitos. Daí bota Augusto Cury e toca a ficha. Napoleão Hill, também. Cara, aí tem muitos livros também, sensacionais. Quem pensa enriquece. Não é um pensamento positivo. Agora me fugiu, é que eu sou ruim de detalhes, tá? É igual a Bíblia, eu sei de muita coisa da Bíblia, mas se me perguntar o endereço, não está em qual livro lá, não me lembro bem o endereço. Napoleão Hill. A Bíblia, cara, tem que ler todo dia aí. São 66 livros sensacionais e leia ela constantemente. Qual outros autores? Tem um livro também sensacional para te fortalecer espiritualmente. A Cabana, do não sei o que, Jung lá. Se você não, talvez você viu o filme A Cabana, mas leia o livro. Ele é transformacional. O livro A Cabana. Espiritualmente A Cabana, emocionalmente Augusto Cury, livros daí variados, empreendedorismo e desenvolvimento na área de finanças, Napoleão Hill. Pega essas 3 referências e vai cavocar. E aí tu já tem livro para um ano, tá? Tem capaz de cavocar uns 30 livros aí nesse caminho. E daí vocês podem dar sugestões também, vamos ver. Eu aconselho O Homem Mais Rico da Babilônia, excelente livro. Pequeno e Super Importante, um livro também que ele é divisor de águas na vida de muita gente. Pai Rico e Pai Pobre, tu vai entender basicamente a aula de hoje, que é ativos e passivos. Leia Pai Rico e Pai Pobre. Cara, os autores, eu não esqueci os autores. Cara, tem muito livro assim, eu vou dar uma olhada no que eu tenho na minha biblioteca, na mini biblioteca ali. Tem bastante livros que nem o Diego falou que são pequenos, né? E nos ajudam muito. Do 1000 ao Milhão, do Thiago Nigro, é um livro legal para a gente que é iniciante de investimentos. Ele é bem básico, assim, te dá uma visão dessa questão do mercado financeiro. Do 1000 ao Milhão, acho que é 1000 ao Milhão, né? Muito legal. Vai ter muito livro aí, tá? Então pode ir anotando esses nomes e vai cavocando. Eu vou trazer nos próximos encontros mais livros. Beleza, gente? Se estendemos demais até aqui, mas esse é um assunto, assim, importantíssimo, tá? Importantíssimo. Isso aqui é assunto que tinha que ter lá no ensino fundamental, né? Ser trabalhado lá nas escolas. A questão para as crianças desde pequeno, quando começar a receber, já investir com foco na liberdade financeira. Imagina, 15, 16 anos, 20 anos, começando já a investir com foco na liberdade financeira. Nós teríamos, a próxima geração, nós teríamos um outro país aí, ninguém dependente do governo, imagina, que legal, cara. Pessoal votando por decisão própria, não porque vai para não perder o benefício. Cara, nós ia fazer uma limpa aí nessa política. Seria outra história. Mas vamos lá, vamos sonhando devagar. Papai do céu, tu és um pai bom que sempre nos ouve, rendemos graças a ti, reconhecemos que tu és nosso supridor, aquele que nos sustenta e que tem nos guardado. Que o Senhor nos dê capacidade, sabedoria, inteligência, que a gente possa ter uma boa gestão das nossas finanças, que nós possamos saber encontrar bons investimentos, possamos saber
cuidar das riquezas que o Senhor tem colocado em nossas mãos e possamos multiplicá-las, assim como aquele servo bom e fiel, que muito foi colocado, foi lhe dado e foi multiplicado muito mais pela capacidade de gestão. Que nós não venhamos ser achados como aquele servo mau e infiel, que aquilo que foi colocado em suas mãos não soube multiplicar, não soube gerir e foi lhe tirado até o pouco que tinha. Então, que o Senhor nos dê sabedoria, ousadia, intrepidez, coragem para investir nesse país e fazer esse país prosperar também. Em nome de Jesus. Amém. Beleza, galera? Não tenha medo de crescer, de investir, de prosperar, porque tu não vai fazer isso sozinho. As pessoas ao teu redor vão receber desse efeito também, começar pela tua família, enfim. E uma cidade, uma nação aí, quem sabe, pode ser impactada por causa de que alguém, né, você se bolhou, né, a investir e a prosperar. Um abraço, gente. Até amanhã. Valeu!